Olá, você está no Perguntar Não Ofende pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora e todas as redes sociais. Um público estimado de mais de 500 mil de pessoas. O nosso entrevistado de hoje é o Procurador-Geral de Justiça do Estado, Alfredo Gaspar de Mendonça. Procurador, seja bem-vindo. Obrigado, Cícero. Para mim é uma honra. Procurador, ano passado veio à tona uma declaração do superintendente da SMTT. Ele disse que o MP de Alagoas agia politicamente contra a Prefeitura de Maceió. Perguntar não ofende. Procurador, existe interferência política no Ministério Público de Alagoas? Olha, Cícero, se houve essa declaração, foi de uma irresponsabilidade muito grande. O Ministério Público é uma instituição séria, que cumpre a lei e busca que as outras instituições também cumpram, como foi o caso da Prefeitura de Maceió em duas ocasiões pontuais. A Zona Azul, que terminou por não ser regulamentada nem colocada em prática porque estava errada, e os pardais também, que se transformaram numa indústria de multas. Procurador, o Ministério Público ingressa com milhares de ações todos os anos, né, em defesa da coisa pública. Ano passado, salvo engano, 190 mil ações só aqui em Alagoas. Mas pergunto, em relação à própria instituição, o que o MP tem feito? Ouve-se falar de promotores com desvio de conduta, com a proximidade acima do normal com prefeitos dos interiores, enfim, o MP corta na própria carne? Olha, o Ministério Público tem dado esse exemplo ao Brasil inteiro. Nós temos dois órgãos de controle muito atuantes, a Corregedoria Local e a Corregedoria Nacional, através do Conselho Nacional do Ministério Público. Um sistema misto de conselho em que qualquer conduta não devidamente apurada na origem é apurada imediatamente lá perante o Conselho Nacional do Ministério Público. Durante o meu tempo, enquanto Procurador-Geral, ainda não tive esse tipo de problema. Mas não cabe a mim diretamente, enquanto Procurador-Geral, fiscalizar a atividade funcional. Esse é um papel da Corregedoria do Ministério Público. Mas sou um defensor ardoroso e a minha instituição também defende que nós temos que limpar primeiramente a casa, sempre olhar para dentro de nós mesmos para poder apontar os caminhos corretos para a sociedade. Havendo desvio de conduta, o Ministério Público em nenhum momento irá prevaricar. O orçamento sempre foi um problema alegado pelo Ministério Público para desenvolver suas atividades. Como anda essa questão do orçamento, procurador? Olha, o Ministério Público entrou num embate com a classe política alagoana já há algum tempo. Isso resultou diretamente na incompreensão e no enxugamento do orçamento do Ministério Público. Qual é a consequência prática para isso? A consequência prática é hoje que nós temos o menor número de servidores membros do Brasil. Nós temos um quadro altamente desatualizado de promotores porque não temos dinheiro para repor esses membros e nós temos uma estrutura física muito precária por toda Alagoas. Nós queremos dinheiro para possibilitar um serviço de qualidade ao cidadão alagoano. Não queremos construir palácios, não queremos pagamento de qualquer tipo de vantagem. O que nós queremos é que o cidadão alagoano tenha a resposta eficiente por parte da instituição com base em um orçamento condigno às demandas da sociedade. Então, o senhor acha que o Ministério Público foi vítima de uma vingança política? Olha, eu tenho essa plena percepção durante essa última década, mas tenho que também relatar o que está acontecendo na atualidade. O governador Renan Filho, dentro do panorama fiscal e financeiro atual, ele juntamente com a própria Assembleia Legislativa, ele conseguiu dar um reajuste ao Ministério Público. O ano passado foi acima dos outros poderes e este ano nós tivemos o segundo maior reajuste orçamentário, muito aquém do que nós necessitávamos. Pedimos 16%, recebemos 8,5%. Mas temos que agradecer também essa compreensão da classe política no momento atual diante das necessidades pelas quais passa o Ministério Público. Quantos promotores e procuradores estão em efetiva atividade? Por volta de 165 membros. Qual seria o nome ideal para combater a corrupção em Alagoas dentro dos 102 municípios? Olha,
mais 30 membros, a instituição tem necessidade urgente para reposição. O concurso está vigente até maio, irá expirar, e eu não tenho condições de chamar mais de 5 membros para essa recomposição. Tem um concurso contratado pela Fundação Carlos Chagas para servidores, que eu também vou ter uma condição muito pequena de chamamento desse pessoal aprovado. Ou seja, o Ministério Público está com uma forte carência, e essa carência ela resulta em uma diminuição de serviços eficientes perante a sociedade, em que pesa o esforço continuado de seus membros e servidores. A questão orçamentária, mais uma vez, atingindo diretamente, né, a instituição, que com isso deixa de prestar um serviço de maior qualidade para a sociedade. O Ministério Público, assim como as outras instituições e os poderes, tem que trabalhar com a realidade. Nós estamos trabalhando com a realidade muito enxuta, renegociamos contrato, estamos buscando eficiência. Mas mesmo diante desse quadro de readequação, precisamos de um reajuste orçamentário maior. Isso haverá de acontecer. Infelizmente, não aconteceu durante a minha gestão. Vamos para uma pergunta direto da redação. Doutor Alfredo, uma década se passou e figurões da Assembleia Legislativa continuam impunes, assim como alguns membros do Tribunal de Contas, envolvidos, respectivamente, na Operação Taturana e Rodoleiro. Do ponto de vista do Ministério Público Estadual, que atuou incessantemente em ambos os casos, fica o sentimento de impunidade? Olha, mozinho, nós temos que fazer uma distinção. A parte que coube ao Ministério Público do Estado de Alagoas, Cícero, ela foi devidamente protocolada, ajuizada, perseguida para a punição daqueles que têm responsabilidade nesses desvios. A exemplo disso é que temos muitos deputados condenados já em segunda instância nas ações de improbidade. Agora, a questão penal, essa aí que ficou a cargo do Ministério Público Federal perante STJ, essa realmente eu não tenho notícias do desdobramento de qualquer dessas ações. Mas fica o sentimento de impunidade, procurador? Não tem a menor dúvida disso. Esse sentimento de impunidade não pertence ao Alfredo, Procurador-Geral de Justiça. O sentimento de impunidade pertence ao povo brasileiro. Vamos para mais uma pergunta direto da redação. Olá, doutor Alfredo Gaspar. O senhor, como promotor de justiça, investigou e indiciou o ex-prefeito de Marechal Deodoro, acusado num desvio milionário jamais visto no estado de Alagoas. Hoje, como presidente do Ministério Público, a sociedade quer saber por que Cristiano Mateus ainda não foi preso. Sena, eu posso dizer que o GECOC do Ministério Público, do qual à época eu coordenava, foi a primeira instituição de fiscalização que chegou em Marechal Deodoro, fiscalizou, denunciou e pediu a prisão do senhor Cristiano Mateus e da equipe que o acompanhava nos atos ilícitos. Infelizmente, nós não tivemos as respostas necessárias na área judicial, mas o Ministério Público, desde aquele tempo, cumpriu o seu papel, denunciando, apresentando provas e pedindo prisão. Aí depois vieram outras operações de outros órgãos de fiscalização, mas o Ministério Público foi o primeiro que lá chegou, apontou o erro, mostrou a prova e pediu a prisão, denunciando a quadrilha acusada dos desvios. Se perguntar não ofende, procurador, quais seriam esses órgãos que não cumpriram com o seu papel? Não, eu não estou dizendo que os órgãos não cumpriram com o seu papel, eu estou dizendo que o Ministério Público Estadual, através do GECOC, foi a primeira instituição que chegou em Marechal Deodoro, fiscalizou, pediu a punição com a denúncia e o pedido de prisão dos envolvidos. Depois esteve lá CGU, Polícia Federal, Ministério Público Federal, mas a nossa parte fomos o primeiro órgão de fiscalização que lá esteve e cumpriu com o seu papel. Vou fazer uma pergunta, procurador, e peço que o senhor só responda após o intervalo. O senhor foi secretário de Segurança aqui do Estado e teve um grande destaque, o seu nome teve uma enorme propagação. Então é natural que se cogite a participação do senhor no mundo da política. Então eu pergunto, o senhor irá concorrer a algum cargo político neste ano de 2018? Depois do intervalo, por favor. A gente volta já. Algumas pessoas insistem em fazer tudo sozinhas. Parece que não acreditam na força da união. Muitas vezes, essas pessoas caem em suas próprias verdades.
Na cooperativa Pindorama, a força do trabalho em grupo transforma em realidade o sonho de uma vida melhor e mais digna. Cooperativa Pindorama. Ninguém é forte sozinho. Refresque sua vida, sinta essa alegria. Refresque Coringa, é bom todos os dias. São 10 sabores pra você escolher. Curtir com a família no esporte ou no lazer. Refresco Coringa, você faz 1 litro usando apenas um sachê. Refresco Coringa, é rico em ferro, vitamina A e C. Refresco Coringa. Grupo Amigo. Assistência médica integrada em ginecologia e obstetrícia voltada inteiramente para a atenção, prevenção e promoção da saúde da mulher. Com uma renomada equipe médica e tecnologia de ponta, o Grupo Amigo oferece um moderno centro médico para consultas, exames e cursos de capacitação na área de saúde, além de atendimento de urgência e emergência 24 horas no Hospital Arthur Ramos e no Hospital do Açúcar. Grupo Amigo, cuidando de você com ética, honestidade e credibilidade. Estamos de volta. O nosso entrevistado de hoje é o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Alagoas, Dr. Alfredo Gaspar de Mendonça. Procurador, deixamos uma pergunta no ar. O senhor, como secretário, teve uma grande projeção e é natural que surja, especulações de uma possível candidatura do senhor. O senhor irá concorrer a algum cargo político neste ano de 2018? Cícero, eu tenho 47 anos de idade. Há mais de 22 anos atuo como promotor de justiça, concursado pela Fundação Carlos Chagas. Fui professor universitário, tenho uma trajetória de vida de trabalho pelo meu estado. Sou um cidadão brasileiro que não estou satisfeito com os rumos da política. E como cidadão brasileiro, eu tenho a minha capacidade plena de votar e de ser votado. Isso é algo que eu tenho pensado ultimamente. Ainda não tomei essa decisão, mas o farei em breve. Se definir por concorrer a um cargo político, o senhor pretende concorrer a que cargo? Em qual cargo político o senhor acha que poderia contribuir mais nesse momento? Olha, Cícero, eu tenho acompanhado de perto com muita tristeza e, acima de tudo, com o mesmo repúdio do povo brasileiro, a maneira como o Congresso Nacional tem se comportado diante das demandas que o Brasil precisa. E se por acaso eu tomar uma decisão, é em busca do Congresso Nacional que eu irei atrás de uma candidatura. Então o senhor pretende se candidatar, em sendo o caso, a deputado federal? Não, eu não tenho essa definição de qual cargo disputaria em decidindo ser candidato. Mas decidindo seria o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional tanto tem o cargo de deputado federal quanto tem o cargo de senador. E de logo, se eu tomar essa decisão, Cícero, eu posso garantir, eu nem tenho medo de pesquisa, nem tenho medo de disputa, nem tenho medo de enfrentamento. Eu tenho uma vida limpa de serviço prestado ao povo alagoano. Mas não tomei essa decisão. Tomando essa decisão, o meu primeiro ato será me afastar do Ministério Público do Estado de Alagoas, se assim decidir. E se entrar, vai entrar para ganhar o jogo? Se entrar, vou entrar para dar uma opção ao eleitorado alagoano. Evidentemente, sem desconstruir quem quer que seja, eu não preciso disso. Eu tenho a minha trajetória de vida como cartão de visita, mas estou sendo muito sincero, eu ainda não tomei essa decisão. Dizem que o presidente do PSL já deixou o partido à sua disposição. Olha, eu tenho uma amizade e um carinho muito grande pelo Henrique Arruda, independentemente de partido. O fato de ter algum partido que aceita abraçar um projeto futuro, para mim, me traz um conforto e uma honra. Mas essa decisão ainda não tomei. Eu sei que não irei para nenhum partido que esteja contaminado pela política nacional que tem desagradado todos os brasileiros. A verdade é que, num passado muito recente, pensei na possibilidade, se assim decidisse, de uma candidatura avulsa. Mas depois de algumas consultas jurídicas que fiz aos livros e à jurisprudência, vi que não é um caminho viável para essa eleição. Portanto, quem quiser disputar uma eleição este ano,
vai precisar de um partido político. Com qual grupo político o senhor se afina mais, procurador? O grupo do Rui Palmeira ou o grupo do governador Renan Filho? Olha, eu não tenho afinidade com grupo político nenhum. Nunca sentei com grupo político para definir o meu futuro. Mas de uma coisa eu tenho certa. Eu fui secretário de Segurança Pública do governo Renan Filho. E posso dizer com toda a convicção que a área de segurança pública está sendo bem tocada. Alagoas estava há muito tempo nos piores rankings da criminalidade. Mas, evidentemente, se eu for para uma candidatura, eu irei para uma candidatura independente, sem maiores vinculações. Procurador, o deputado Chico Tenório, em entrevista aqui no Perguntar Não Ofende, disse que concordava que a investigação criminal ficasse sob o poder do Ministério Público, mas desde que o Ministério Público investigasse não só os casos midiáticos, né, de maior repercussão, mas que também investigasse, por exemplo, o ladrão de galinha. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, a Constituição ela é bem clara. A investigação é uma atribuição inerente à Polícia Judiciária. O Ministério Público ele é um fiscalizador externo dessa atividade. Quando há necessidade em casos especiais, o Ministério Público vai lá e participa. Vou dar um exemplo a você muito claro. Fica muito difícil para um delegado de polícia que não tem o condão da inamovibilidade investigar um caso de corrupção contrariando o poderoso de plantão, porque num dia ele amanhecerá no sertão, no outro dia no litoral norte, no outro dia no agreste. Nesses casos, o Ministério Público, basta ver a proliferação de investigação, o Ministério Público ele precisa estar presente para responder às necessidades daquela investigação. Em outros casos do dia a dia, evidentemente que a própria Polícia Judiciária já mostrou a falência do aparelho estatal de investigação. Não tem perna para investigar. Nós temos milhares de inquéritos no país que estão arquivados, entre aspas, porque não há condição estruturante para investigação. Então, como resolver isso, procurador? Olha, essa fórmula ainda não existe. Infelizmente, o Brasil não encontrou essa fórmula. Nós queremos o fim da impunidade, ao mesmo tempo há uma pressão muito grande do arcabouço jurídico liberal para tirar das prisões mais gente, para poder esvaziar as prisões e não causar, como se diz, um conglomerado de pessoas vivendo numa faculdade de crime, enquanto a própria sociedade exige que essas pessoas fiquem presas porque ninguém aguenta mais a insegurança lá fora. Ao mesmo tempo, há a visão da impunidade para aqueles que pertencem a uma camada mais abastada. O que eu posso lhe dizer, enquanto operador de direito, é que eu defendo a tolerância zero. A lei tem que ser para todos. Prisão é lugar para criminoso, sim. Nós não podemos ter esse discurso fácil do liberalismo que bandido tem que estar na rua porque oferece pouca periculosidade. Não. A lei, uma vez descumprida, ela tem que efetivamente causar uma repulsa do Estado. E muitas vezes essa repulsa só se dá botando dentro das grades um criminoso. Evidentemente que tem qualidade de crimes e qualidade de criminosos que poderíamos ter uma liberalidade maior. Infelizmente, você sabe bem disso, que no varejo, no atacado, muitas vezes não dá para você fazer essa distinção. Esse discurso de que o Brasil tem 600 mil presos e que o Brasil já não aguenta mais, as penitenciárias não dão vencimento, é porque o povo brasileiro não sabe que além desses milhares de presos, existem milhares de mandados de prisão de crimes e criminosos altamente periculosos que jamais foram alcançados e milhares de inquéritos policiais que jamais apontaram a autoria de crimes altamente perigosos. Não é à toa que por essa impunidade o Brasil está sendo campeão no índice de criminalidade no mundo. Ou seja, o Brasil precisa trabalhar com a tolerância zero, com pessoas sérias, deixar da hipocrisia que reina na mente de muitos com esse liberalismo exacerbado, dizendo que a soltura de criminosos é a solução para o país ou a descriminalização das drogas, quando a verdade é que o país está sem nenhuma rédea. Nós estamos em um país em que as pessoas não cumprem a lei. Uma eventual candidatura do senhor
a segurança pública será uma das bandeiras? Não tem a menor dúvida disso, que eu passei pela segurança pública há mais de 20 anos. Eu trabalho na área criminal, posso dizer como operador do direito, posso dizer como ex-secretário de segurança, mas acima de tudo como cidadão preocupado com a estrutura social hoje existente no país, que eu terei essa como uma das bandeiras de luta. E uma das bandeiras de luta, se assim decidir, porque está na hora do Brasil assumir as rédeas da situação. Quando eu vejo o Rio de Janeiro, na tragédia que se transformou, quando eu vejo os estados do Nordeste, Alagoas hoje está sendo uma exceção, os estados do Nordeste, aqui vizinhos, que até um dia desse tinham um índice de criminalidade aceitável e hoje estão tomando a ponta da violência no país, eu vejo que a segurança pública precisa de prioridade sim. O senhor, como um homem experiente da segurança pública, doutor Alfredo, por que Alagoas ainda mata tanto negro, tanto pobre, tanto homossexual? Deixa eu te dizer uma coisa, vamos fazer um histórico de 10 anos, de 15 anos, em que Alagoas passou 10 anos como o estado mais violento da nação, Maceió a capital mais violenta da nação. Aqui se chegou a matar mais de 100 pessoas por 100 mil habitantes, uma verdadeira tragédia. Hoje nós estamos com menos da metade disso conseguido agora nesses últimos 3 anos de governo. Mas ainda é um dos estados que mais mata negro e homossexual. Não tenha dúvida em relação a isso. Ninguém está dizendo que a coisa está boa, não. Está dizendo que o caminho está sendo um caminho da diminuição de violência, enquanto os outros estados da nação estão aumentando a criminalidade. Agora, o que pouca gente quer observar ou observa, mas não quer registrar, é que Alagoas é um dos estados da nação brasileira que mais fielmente apontam os dados. O índice de mortes de negros e de juventude desvalida, infelizmente, é o registro da periferia. A periferia é um local perverso para a manutenção da vida humana. A sociedade, ela se acostumou com esse tipo de crime. Acho que a Alagoas está no caminho certo de não aceitar isso e cada vez mais trabalhar para essa redução. A vulnerabilidade de determinados atores, por exemplo, dos homossexuais, é uma coisa que o Ministério Público está participando agora, como dos moradores de rua. Nós não aceitamos isso, não ficamos resignados e queremos entender a raiz do problema. Já participei de algumas comissões de investigação e vi por várias vezes alguns fatores preponderantes. Muitas vezes a família e a própria forma de agir, por exemplo, da classe mais discriminada, que é a classe homossexual, muitas vezes a própria família coloca aquela pessoa para longe, aquela pessoa fica num grau de vulnerabilidade muito grande, na mão de A, de B ou de C, de muitas vezes sendo extorquida, muitas vezes sendo explorada. Infelizmente, nós temos que entender, enquanto poder público, que essa classe precisa cada vez mais de um acolhimento e de um acompanhamento. A igualdade preconizada, procurador, na Constituição, né, quando diz que todos são iguais perante a lei, parece que não sai do campo formal, né, porque no mundo material todos não são iguais, né, perante a lei. Olha só, você ainda é mais jovem do que eu já tenho 47 anos. Eu não sei quem teve essa brilhante ideia de colocar na Constituição. Formalmente é uma coisa bela. Na prática, nós sabemos que são pesos e medidas completamente distintas. Mas a sociedade está muito crítica e a sociedade cada vez mais está exigindo que a Constituição ela tente resvalar na prática aquilo que tem na teoria. O Brasil ainda é um país muito atrasado culturalmente. As pessoas elas são mantidas em um grau de subdesenvolvimento para se virem de massa de manobra. Enquanto isso não mudar por meio da educação, nós não teremos a população nas ruas exigindo que essa igualdade se concretize efetivamente em ações de Estado. Eu, infelizmente, sou obrigado a concordar com você. Essa igualdade ela jamais existiu e não vejo uma perspectiva a curto prazo. E é por isso que o Brasil está nesse caminho tão penoso e de tanto discreto perante a própria população. Alagoas, procurador, em pleno século XXI, vivenciou momentos de barbárie, não é, na cidade de Batalha. O crime de colarinho branco
ainda é o mais difícil de ser combatido face à interferência política? Olha, eu não vejo hoje numa estrutura policial como a de Alagoas, com delegados concursados, policiais concursados, com pessoas capacitadas, com a fiscalização do Ministério Público, com o judiciário também de pessoas concursadas, com uma imprensa vigilante, com a sociedade cada vez mais crítica. Eu não vejo hoje como se conduzir investigação, não vejo, isso é a minha percepção, que envolva todos esses atores e consiga desviar a realidade dos fatos. Você falando de batalha especificamente, para se falar dos crimes de batalha precisa se conhecer a região, precisa se conhecer o passado e precisa se conhecer as práticas que teimavam em acontecer. Então, batalha, eu não tenho dúvida nenhuma que a Polícia de Alagoas irá dar essas respostas necessárias, porque conhece bem o histórico de vítimas e de suspeitos, conhece bem os meandros daquele ambiente, o que será suficiente para apontar os devidos autores. Procurador, ano de eleição é inevitável que o tema política, né, esteja sempre em discussão. Aí eu faço a pergunta não como Procurador-Geral de Justiça, mas como cidadão, Alfredo Gaspar de Mendonça, como o senhor vê, qual o paralelo que o senhor faria entre as gestões do prefeito Rui Palmeira e do governador Renan Filho, dois jovens gestores, né, que ocupam hoje os principais cargos do executivo, né, aqui no estado, o prefeito da capital e o governador do estado. Como o senhor vê a atuação deles? Para mim são políticos da mesma moeda. Foram alçados à condição de governantes pelas mãos dos pais. Um foi filho de governador biônico lá de 1982, o outro filho de um presidente do Senado colocado como candidato a governador. Então eles meio que se completam. Acredito que essa distinção entre um é melhor e o outro é pior, acho que foram criados na mesma escola. Você acha que um deveria ser candidato a governador e o outro a vice, na mesma chapa? Não, eu não acho nada disso. Eu só estou apenas dizendo que não vejo muita diferença de ambiência. Vejo que ambos foram criados em Brasília, ambos conviveram com o poder desde cedo, ambos são bem entrosados, inclusive o próprio Rui foi funcionário do pai do atual governador lá em Brasília, ou seja, eu vejo muito um ambiente político de disputa só nesse momento, porque em todos os outros momentos sempre andaram juntos e estiveram juntos. Essa é a minha opinião. Eles mantêm a mesma origem, né, política? Não tenho a menor dúvida em relação a isso. Os pais sempre foram amigos, as composições vêm desde antes. Há um histórico familiar. O que eu posso dizer a você é o seguinte, é que o que Alagoas precisa é menos marketing, e aí eu incluo Maceió e todos os municípios, menos marketing, menos criação do que é bom e do que é ruim, e mais serviço à população. Porque eles estão deixando a desejar, procurador? Olha, eu não queria entrar nesse ambiente porque termina resvalando na atribuição do procurador-geral. O que eu posso dizer é que são duas administrações muito parecidas pelo próprio perfil dos administradores. Doutor Alfredo, nós temos um quadro aqui que chama de 0 a 10. A gente apresenta a imagem de uma personalidade, de um fato, pede que o entrevistado, se assim preferir, atribua uma nota de 0 a 10 e faça um breve comentário. Primeira imagem, por favor. Mesa diretora da Assembleia Legislativa. Eu não tenho uma perspectiva para dar uma nota dessa. Não cabe a mim, enquanto o Ministério Público está dando nota de 0 a 10. O que cabe a mim em relação à Assembleia Legislativa é tomar as providências necessárias de fiscalização. O senhor acha que ela cumpre o papel? Eu não posso afirmar isso, nem deixar de elogiar aquilo que me foi repassado durante este ano de 2017. Tudo aquilo que foi necessário para o desenvolvimento do trabalho investigativo do Ministério Público, nós tivemos acesso por meio da presidência da Assembleia. Próxima imagem. Partidos políticos. Eu, cada dia mais, estou convencido que partido político deveria acabar e
haver uma reforma partidária para que não fique essa miscelânea aí, essa divisão desse fundo partidário, todo mundo tem direito a esse bolo, quando outras ações são muito mais prementes. Como o senhor disse anteriormente, você é favorável à candidatura avulsa. Não tem a menor dúvida disso, mas eu não sou um grande fã de partido político. Próxima imagem. Tribunal de Contas do Estado. Olha, o Tribunal de Contas, eu até trabalhei no Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas tem grandes técnicos. Evidentemente que todos nós sabemos que, e não foi de hoje nem de ontem, sabemos que o Tribunal de Contas tem sido um local de acolhimento daqueles que detêm o poder momentâneo e tem essa situação de ser nomeado para o Tribunal de Contas. E isso muita interferência política. Não tem a menor dúvida quanto a isso aí. Mas posso lhe dizer também que interferência política tem no Tribunal de Contas, que não deixa de ser um órgão vinculado ao poder legislativo, que é um poder político, mas que tem um corpo técnico capaz de dar as respostas necessárias. Talvez as pessoas que trabalhem lá sejam muito massacradas apenas porque são funcionários do Tribunal de Contas. O modo de ocupação dos cargos principais do Tribunal de Contas, infelizmente, esse aí é que leva muitas vezes a esse descrédito. Doutor Alfredo, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu quero aqui agradecer a sua participação, né? O senhor como um homem público, um homem de destaque, é sempre importante ter esse contato com a sociedade, né? Poder falar de temas que por vezes não falamos. E aqui também quero reiterar o convite para que numa próxima oportunidade possa estar aqui, ao passo que eu deixo um espaço para que o senhor faça as suas considerações finais, por favor. Olha, Cícero, eu confesso que não esperava ser sabatinado de forma tão dura, mas o papel do Ministério Público é esse, é prestar contas à sociedade. Perguntar não ofende e responder também não ofende. Claro, com certeza. Eu, enquanto membro hoje do Ministério Público e chefe da instituição, eu quero passar sempre a imagem, por meio de ações, de que a instituição Ministério Público é uma instituição confiável, respeitável, que está acima dos seus membros e das vontades individuais de quem quer que seja. Nós crescemos, temos maturidade suficiente para agradar a todos ou desagradar a todos, desde que seja de forma linear, cumprindo a lei e principalmente a Constituição da República. Nós não temos medo de cara feia de quem quer que seja. De menino amarelo nós estamos cansados. Nós trabalhamos em prol da população de Alagoas e disso nós não abrimos mão. Por isso o Ministério Público está pronto para cumprir o seu papel constitucional, fazendo valer o direito efetivo de cada cidadão alagoano. Mais uma vez, muito obrigado, procurador. Agradeço a sua audiência, espero que a gente possa se encontrar numa próxima oportunidade, até porque perguntar não ofende.